Senhor presidente, senhores deputados, hoje eu vi uma senhora negra, mulher, pobre, passar aqui nessa comissão e por aqueles que defendem sempre essa narrativa da mulher, do pobre e do negro, uma verdadeira humilhação. Inclusive, deputada ameaçando a pessoa que estava aqui como mulher, negra e pobre, de processo, caso ela fosse pega em alguma mentira. Como que querendo impressionar a pessoa como convidada. Aliás, essa deputada que pressionou a mulher negra e pobre, entende muito de processo. Muito. Porque responde vários no Supremo Tribunal Federal junto com o marido. Então, de processo e por corrupção, ela entende o suficiente. E outras, que por sua vez defendem sempre bandido, como defenderam na comissão passada, onde queria 1 minuto de silêncio para bandidos que trocaram tiro com a polícia, que aliás é rotineiro, que no Rio de Janeiro, como vereadora, também queria prestigiar bandidos em troca de tiros com policiais. Não posso, de maneira nenhuma, entender dessa forma, senhor relator, que a gente possa trazer para cá pessoas para poder esclarecer, trazer a verdade, os fatos, e quando chegam aqui são atacadas desta forma pela ala comunista. Eu me senti prejudicado em ver a senhora ter que ir embora, e ela, como convidada, ela levanta a hora que ela quiser, porque o senhor Dino, ministro da Justiça, ele foge daqui a hora que ele quiser e ninguém fala porra nenhuma. Então eu não vou aceitar que quero simplesmente criticar uma mulher negra, pobre, humilde de ir embora. Agora, o que se pode esperar quando se fala na questão de reforma agrária? Nós ouvimos exatamente um deputado falar que ele veio do acampamento, veio do assentamento e grita amplamente que tem que ter reforma agrária. Mas se ele mora junto com a esposa dele no assentamento, eu não estou entendendo o que é que ele reclama da reforma agrária. Até porque reforma agrária, senhor presidente, quem não fez foi o governo deles, que passaram quase 2 décadas no poder e não fizeram nada, absolutamente nada. Apenas usaram o povo pobre de massa de manobra assim, para fazer o caos no campo, para causar o prejuízo daqueles que produzem no país. Agora, o que é que se pode esperar, senhores e senhoras, de um povo como esse, de um governo como esse, quando recebe aqui no nosso solo brasileiro o maior narcotraficante que compõe essa região como toda, que é o senhor Nicolás Maduro. Um narcotraficante, ditador, terrorista, que simplesmente levou o país da Venezuela ao caos, à pobreza, onde as pessoas humildes e pobres fogem de lá. São mais de 6 milhões de pessoas que fugiram da Venezuela. Inclusive a maioria para cá, para o nosso país, que enfrenta um caos para poder alojar essas pessoas. Na minha cidade, Belém do Pará, em todas as esquinas encontramos as pessoas pedindo nas ruas, passando fome, porque Nicolás Maduro é recebido como um herói aqui no nosso país. Enquanto lá na Venezuela as pessoas estão matando cachorro e gato para poder se alimentar. É um ditador que, sem dúvida nenhuma, e aqui foi um militar da inteligência venezuelana, conhecido por Hugo Carvajal, que simplesmente disse que Hugo Chávez, assim como aquele quem ele substituiu, usava o dinheiro do narcotráfico para financiar o comunismo em todas as regiões. E entre eles o senhor Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil. E isso não sou eu que estou falando. Estão simplesmente na delação do senhor Hugo. E aí nós recebemos um bandido como esse aqui no Brasil. Mas como é que não se poderia receber quando quem está no poder também é um delinquente, bandido? Não pode ser diferente. E ainda tem a cara de pau de vir aqui no Brasil devendo mais de 12 bilhões de reais num calote ao povo brasileiro, de onde tiraram do BNDES o dinheiro do pobre.
E esse dinheiro foi para a Venezuela, foi para Cuba, foi para tantos países de ditadura comunista. E que isso sim nós deveríamos fazer uma CPI, para que nós pudéssemos saber exatamente quem se beneficia desse dinheiro, porque eu não acredito que seja só o país para onde vai. Eu tenho certeza que fazendas como tem no Paraguai, como tem na Venezuela e em tantos outros lugares, onde políticos e gestores são proprietários com testas de ferro. E isso eu gostaria que a Polícia Federal pudesse simplesmente apurar. Que o Supremo Tribunal Federal pudesse fazer o seu papel e apurar. Já que lá são instaurados tantos inquéritos que se eternizam. Então, senhor presidente, nós não podemos ficar aqui vendo pessoas serem humilhadas e ameaçadas quando vêm depor para poder expor a verdade do que o MST é. Porque nós não podemos dizer e falar, por exemplo, do presidente Bolsonaro na questão de reforma agrária. Foi o homem que deu mais de 400 mil títulos de terra com fomento e simplesmente com o direito de empréstimos, de financiamento. E hoje foram cortados mais de 19 projetos no BNDES da questão agrária para simplesmente fazer empréstimo para esses países que vêm aqui de ditadores pegar o dinheiro do povo brasileiro. O MST, o que quer se apurar aqui, e era o que eu queria perguntar para essa senhora, e espero que outras pessoas vítimas possam vir, porque ela falou da vida dela aqui pós-MST. Ela foi uma membro do MST. Eu queria a vida dela quando estava no MST. Eu queria saber dela exatamente o que é que eles davam para invadir as terras. Que terra eles invadiam? Se eram terras produtivas? E quando o dono da propriedade reagia, o que era fornecido para eles e que orientação era dada a eles? Se era para reagir, para matar, quebrar, botar fogo. Era isso que eu queria saber dela. Não do que ela falou posteriormente, quando ela já havia se livrado do MST e passou a ser uma vítima também. O que se conclui aqui, pelo que eu consegui captar dessa senhora, é simplesmente de que ela, sim, depois de se livrar do MST, passou a viver como uma pessoa normal, que planta, tem o seu comércio, porque quando ela estava sob o domínio do MST, ela tinha um comércio, sobre o comando do MST, trabalhava de graça e passava o dinheiro todo para os membros do MST. Isso sim é trabalho análogo a escravo, que tem que estar assim aí na ata para que a gente possa tomar as providências que têm que ser tomadas. Inclusive com a tortura, porque a tortura não é só física, a tortura também é psicológica, e muito foi feito com ela, com o marido dela, que inclusive os processos que foram mencionados dessa senhora aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, foi porque tiveram que se proteger, foi porque tiveram que reagir às agressões que sofreram. E aí é muito fácil chegar aqui e apresentar dois processos em que ela e o marido respondem. Portanto, senhor presidente, eu espero que da próxima vez a gente possa ter oportunidade, não só a mim, como um conservador de direita, mas também aqueles da esquerda, até para que se possa fazer o contraditório e trazer a verdade para aí. Porque eu não tenho dúvida, essa CPI vai mostrar quem são os financiadores, quem são aqueles que dirigem, e principalmente mostrando que o MST é um grupo de criminosos que não tem vida, não tem identidade, e que é usado por esse governo simplesmente para poder causar o caos no campo, porque eles odeiam quem trabalha no campo. Obrigado, senhor presidente.